Paz do Senhor, irmãos. É bom nós estarmos na casa do Senhor. Sempre na casa do Senhor nós aprendemos e ouvimos alguma coisa do Senhor. Ouvir da palavra de Deus e ouvir aquilo que nós já começamos. Hoje de manhã, quando eu estava um pouco lendo a Bíblia, parei num texto e não me preparei assim para pregar a palavra de Deus, porque não sabia que eu ia pregar. Depois de tarde o Isaías me convidou e eu fiquei ali. Até disse para o Isaías, melhor se você tivesse outro, porque eu tenho alguma coisinha, mas muito pouco. Ele disse, é isso que você vai falar, e acabou. Então tenho que falar. O que eu vou fazer, né? Tem que ouvir. Então nós vamos ver um pouquinho, e eu quero dizer que um pouquinho do que eu vou falar é o que nós já começamos ouvindo, e é o que nós ouvimos desde o começo, e é o que nós vamos continuar ouvindo até o fim. É isso que eu vou falar nessa noite. É o que nós já ouvimos desde o começo e continuamos ouvindo e vamos continuar ouvindo até o dia que nós estivermos aqui. Porque essa é a mensagem de Deus, e aqueles que se atraem por ela vivem para Deus, e aqueles que não dão ouvido por ela é porque não são nascidos de Deus. É como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela mostra sempre os dois lados da moeda. Ela não mostra um lado da moeda e esconde o outro, ela põe os dois lados. E assim eu posso decidir, e eu posso entender de qual é o lado eu estou e para qual é o lado eu estou caminhando. Por isso eu gosto da palavra de Deus. Por isso eu me deleito com a palavra de Deus, porque ela não esconde nada de mim. Ela deixa para que minhas coisas livres, e sou eu que escolho. E sou eu que escolho. Ela não me obriga. O meu Deus não me obriga. Ele apenas me mostra. E eu escolho o que eu quero seguir. E por isso nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Primeiro quero orar. 1 João capítulo 3, que eu vou ler, começando do verso 11. Mas primeiro quero orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estou aqui diante da Tua presença e quero interceder a Ti, ó Pai, que use-me nas Tuas mãos conforme a Tua vontade. Nada de mim, nada tenho, mas, ó Pai, quero seguir os Teus passos e viver conforme a Tua vontade. Assim, Senhor, como eu já tenho iniciado, conheço o caminho e sei da Tua vontade. E acorda a minha vida para que eu possa a cada dia melhor a te servir. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, como disse, um texto bem conhecido, e ele em cima já começa falando alguma coisa assim. Ele diz, amor aos irmãos e ódio ao mundo. Então já ele deixa uma coisa bem definida. Porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, e não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram má, e as de seus irmãos eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. E aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto, conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho,
Não amamos de palavra nem de língua, mas amamos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração, pois se o nosso coração não acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nós amamos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que em nós deu. Amém. É esse o texto que eu tinha lido já desde manhã e vou pensarmos um pouquinho. Nós sabemos pela própria palavra de Deus que o apóstolo João era um apóstolo do amor, era um homem que tinha aprendido a amar e quase todos os seus epístolas falam um pouco do amor, porque dentro do seu coração o que se encontrava era amor. Dentro do seu coração não havia lugar para outra coisa a não ser amor. E por isso ele começa dizendo, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nós amamos uns aos outros. Não há outra mensagem, ele quis dizer, que nós precisamos ouvir como esta, que nós amamos uns aos outros. Porque se faltar o amor, entra outra coisa que nos divide, é o outro lado da moeda, que é as coisas que não são para nós. Como é que se diz? Nós consideramos as pessoas que estamos neste mundo e não somos do mundo. A própria palavra de Deus diz que nós somos as pessoas chamadas que para fora. Para fora o quê? Para fora do mundo. Nós não podemos viver neste mundo, pois somos chamados para fora do mundo. Então as coisas do mundo não podem viver em nós, porque senão nós não pertencemos ao Deus que nós confessamos. Se nós não amamos, nós não pertencemos ao Deus que nós amamos. Porque o Deus que nós amou, ele deu prova disso. E se eu quero servir a esse Deus, eu também tenho que dar prova disto. Como eu posso dar prova disto se eu não amo o meu irmão? Se eu não amo o meu semelhante? Como eu posso dar prova disso? Vamos abranger alguma coisa a mais se eu não amo a minha família? Se eu não amo meus filhos? Se eu não amo os meus descendentes? Como eu posso dar prova de amor se eu não faço isso? Eu vejo, muitas vezes, lares perecendo, lares sofrendo, porque falta do quê? Amor. Falta ouvir esta mensagem. Falta se deixar encarnar por esta mensagem. E logo vejo filhos sofrendo, pais sofrendo, mães sofrendo. Às vezes os pais são culpados, às vezes são os filhos são culpados, mas sofrem. Mas nós somos chamados para fora. Nós, nossos filhos, Deus nos chamou para si. E se somos de Deus, nós devemos amar um ou outro. E essas coisas não podem ter lugar em nosso coração. Essas coisas não podem ter lugar nos membros que se chamam pelo nome de cristão, porque são do outro lado da moeda. São chamados, tirados para fora dessas coisas. Se nós queremos gozar as coisas de Deus, nós temos que continuar a ouvir esta mensagem até o final. Nós temos que deixar esta mensagem tomar conta de nossas vidas e continuar dando ouvido e procurar vivendo
Daí ele traz o outro lado que é muito fácil de nós entender. Ele diz, não segundo a Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, as do seu irmão é bom. Então ele traz uma mensagem correta, bem distinta, bem aconchegante, bem fácil de nós entender que aquele que é do maligno pratica coisas do maligno. Aquele que é do mal, ele só faz as coisas do mal. Mas aquele que é do bem não pode ter parte com as coisas do mal, porque ele é de Deus, ele é do outro lado da moeda. Mas aquele que não é, eles não eram filhos do mesmo pai, eles não pertenciam da mesma família, mas um irmão assassinou o outro, porque um era de Deus, mas um não era de Deus. Estavam os dois na mesma família. Amemos os irmãos e odiamos o mundo, porque o mundo lá de fora nos odeia. Se o mundo vos aborrece, se o mundo vos odeia, vocês sabem que ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, ele vai odiar vocês até o fim. Porque nós não somos do mundo, estamos opostos ao mundo. E se nós queremos pertencer e alcançar as coisas do mundo, é porque nós não ouvimos a mensagem do amor. É porque o verdadeiro amor ainda não tomou lugar no nosso coração. Se nós vivemos discriminando um aos outros, é porque nós ainda não conhecemos o verdadeiro amor. Se nós ainda começamos, vamos dizer, a discriminar, às vezes até a própria igreja, até os próprios que conduzem a palavra de Deus, é porque o verdadeiro amor não permanece em nossos corações. Porque se o verdadeiro amor permanece, nós procuramos orar pelos irmãos, não difamar. Irmãos, quantas vezes que, às vezes estou dormindo e me acordo durante a madrugada, e Deus me traz alguns irmãos na minha presença e eu preciso ficar orando por esse irmão. Eu sei que aquele irmão está passando por algum problema, porque eu estou ligado no meu coração a respeito da vida da igreja. E quantas vezes que eu entro em contato e logo sei que está acontecendo alguma coisa, porque devemos estar ligados um com o outro. Devemos amar os irmãos. Devemos amar até aqueles irmãos que às vezes eles não se ligam muito com nós. É esse que nós devemos amar, é para esses que nós devemos interceder, é esse que nós devemos estar prontos a ajudar, porque essa é a vontade de Deus. Ele nos chamou um povo diferente, ele chamou um povo que não deve se ligar com as coisas ali de fora, porque ali de fora está ficando cada dia mais feio. Eu estou vendo o nosso mundo, dos nossos dias, cada vez mais longe, cada vez mais estragado, cada vez mais contaminado, cada vez mais distante das coisas de Deus. E nós não podemos olhar para Ele. Nós devemos vir, como vimos já no começo, saber que Deus está aqui, olhando para cada um de nós e contemplando. E olhando não somente o que a minha face, mas está lá olhando dentro do meu coração. O que tem lá dentro do meu coração? O que está lá dentro do meu coração? O que eu deixei entrar lá no meu coração? Será que eu escondi de Deus? Será que eu consigo esconder de Deus? Não, eu creio que não. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha vida. Deus sabe tudo de mim antes que aconteça as coisas comigo. Deus sabe se eu vou errar antes que eu erre, porque Ele conhece tudo. E nada posso esconder daquele que permanece dentro de mim. Como nós cantamos muitas vezes, daquele que permanece ao meu lado 24 horas por dia. Por isso, ele diz, ame os irmãos e odeie o mundo. Não segundo a Caim, que era do maligno. Diz, nem se envolva por ele. Ele era daquele lado e ele fez tudo errado.
e vai continuar errado. Judas, nós vemos há poucos dias que falaram alguma coisa dele, era um homem que era do maligno, mas foi junto com a corte de Jesus, contado pelos 12, porque a Bíblia devia ser concluída, tudo o que a Bíblia falava, e a Bíblia falava a respeito dessas coisas, mas ele era do maligno, chegou a oportunidade, ele criou o quê? As coisas do maligno, porque ele era do maligno. Ele não tinha nada a fazer se não era aquilo que ele vivia dentro do coração. Quantas vezes nós vemos essas coisas acontecer? Porque está ali, mas não está firmemente com Deus. Ele disse, então ele diz, os judeus amam os irmãos, procuram viver uma vida com os irmãos, procuram viver uma vida principalmente familiar, com os seus filhos, com suas esposas, com seus que se pertencem, mas quando não são, eles muitas vezes estragam as suas próprias famílias. Quantas famílias já vi, desastrada pelos próprios pais, como também vi famílias chorando amargamente por a colheita de euros dos seus próprios filhos. Por quê? Talvez, ou porque eu não sei. Mas eu quero dizer que em tudo Deus tem um propósito para que nós aprendemos com todas as coisas. Ele diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Todo assassino, nós sabemos, ele diz que não tem a vida eterna permanente em si. Ele não tem, ele é assassino e ele vai para o lugar que a palavra de Deus diz e ele dará conta de si mesmo, mas nós permanecemos no amor porque não somos do maligno e somos de Deus e nós amamos os nossos irmãos. Ele não tem aviso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nós estamos preparados para isso? Muitas vezes, Senhor, é meu testemunho que eu me pergunto diante de Deus a mim mesmo, Senhor, me prepara para isto, me dá força para isso, porque de fato eu me reconheço a fraqueza humana que ela nos rodeia, muitas vezes, e precisamos estar bem ciente que o que não ama, ou maltrata, ou discorda, ou fala mal da vida de seus irmãos, ele não vem de Deus, ele é assassino. Diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E ora, sabeis que todo o assassino não tem a vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Oh, glórias! Assim é o caminho que Deus traçou para mim, para você e para cada um que professa a vida cristã e quer chegar lá um dia. Eu louvo muito a Deus e me alegro quando nós cantamos aquele hino que diz, eu vou me assentar contigo, Deus, eu vou me assentar contigo. É isso a minha esperança, é essa a minha luta, é essa a minha perseverança, porque eu quero um dia me assentar contigo, ó Deus, ali na glória. Mas para me assentar com Ele, eu preciso me enquadrar na palavra dEle, eu preciso ser a palavra dEle, eu preciso viver a palavra dEle. E senão, eu posso correr em vão. Judas correu em vão. Caminhou 3 anos e meio, preparou, viu os sinais, prodígios, as maravilhas do seu mestre, mas no fim o negou, porque era do maligno. Ele não era de Deus, era do maligno, estava ali.
mas não era de Deus. E assim, era ali. Os primeiros 2 filhos de Adão, um era de Deus. Ele diz, ele diz, e por que o assassinou? Assassinou por quê? Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram boas. Ele assassinou somente por isso, porque ele era mau e o seu irmão era bom, ele o assassinou. Irmãos, procuramos então viver a vida de irmãos e que possamos sempre perseverar nesta mensagem do amor de Deus, para que um dia nós possamos se sentar com o Senhor ali na mesa. Eu vou me assentar contigo, Deus. Leve contigo essa palavra. Eu não tinha pensado nesse hino e nem falei com os irmãos do hino. Esta manhã eu me acordei, porque eu não conheço tudo isso, mas meditando e falando com o Senhor nesta palavra. Eu vou, Senhor. Eu vou. Eu não dizia me acertar. Eu vou morar contigo, Deus. Eu vou, Senhor. Sim, se o Senhor se agradar de mim e botar a sua palavra na minha boca, eu quero professar até o fim. E eu vou um dia estar com o meu Deus ali na glória, me assentar com Ele na mesa. Por isso, quando os judeus estavam com Cristo, Jesus disse para ele que um dia os judeus iam ver lá na mesa os gentios sentados com Abraão, Isaac, Jacó e vós lançado fora. Por quê? Porque eles tinham abandonado a Deus, porque eles deixaram de Deus. Então Deus nos chamou e eu vou morar com o Senhor lá na glória. E daí ele começa fazendo mais uma explanação. Aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer no amor? É meio difícil, né? É meio difícil se nós deixar essas coisas tomar conta. Mas muitos pedem assim, mas isso seria tão fácil. Não é fácil, não, porque nós muitas vezes, o que é nosso e o que é dos outros, outro, e nós não gostamos de mexer no que é nosso. Ah, mas eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho porque eu lutei por ela. E talvez o outro lá não fez nada. Mas será que isso não é alguma coisa para Deus nos experimentar? Será que talvez Deus não está deixando alguém que necessite estar por nosso redor para ver se nós o amamos de fato, de verdade, o amamos só de palavra? Se este fechar, como pode ele viver no amor? Filhinho, não amamos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizamos o nosso coração, pois se o nosso coração não acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Irmãos, é outro versículo muito maravilhoso, porque ele disse assim, que se o nosso coração não nos acusa, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhecemos todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Se o nosso coração não acusa, é porque estamos bem com Deus. Irmãos, você já foi acusado pelo teu coração alguma vez? Eu digo que sim. Eu digo que eu fui acusado pelo meu coração mais de uma vez. Às vezes, quando nós descuidamos, erramos, nós sentimos um remorso dentro do meu coração. E o que faz isso é o Espírito Santo, o qual em nós habita.
Ele é que mexe com nós para que nós se arrependemos daquilo que fizemos. E ele diz, se nosso coração não nos acusa, é porque temos confiança e estamos bem com Deus. Como é bom quando o nosso coração não acusa. Como é bom quando nós podemos estar na presença de Deus e o nosso coração não acusa. É porque temos paz com Deus e estamos bem com Ele. E aí podemos dizer, eu vou me assentar contigo, ó Deus. Eu vou. Irmãos, é muito bom. Como disse, é uma mensagem antiga, é uma mensagem que já ouvimos que começa lá do primeiro livro da Bíblia, e ela vai, Apocalipse, e ela vai trazendo, e ela diz que todas as outras coisas vão morrer, porque todas as outras coisas vão ficar aqui, mas o amor permanece, o amor não morre, o amor é eterno, porque Deus é amor. E aqueles que têm o amor não morrem, eles permanecem, porque o amor vem de Deus. O amor não vem de mim, o amor não vem da carne, mas o amor vem de Deus. Todas as coisas nós vemos que vai ficar aqui. Vamos dizer, se nós possuíssemos a metade do Brasil, os meus anos estariam no fim, o que seria logo? Acabaria tudo. Isso vai acabar tudo, mas o amor permanece. O amor é eterno. O amor é para sempre. Daqui a milhões de anos, o amor ainda está vivo. E aquele que vive o amor ainda está vivo, porque quem segura é o amor. Por isso Deus nos amou e deu o seu Filho para que morresse em nosso lugar, para que nós amássemos os irmãos. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E fizemos dele o que é agradável. Irmãos, como é bom quando nós podemos parar diante de Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, e nós ver dentro de nós mesmos se nós estamos fazendo o que é agradável a Deus. Será, eu me pergunto, que aquilo que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo é agradável diante de Deus? Deus está recebendo aquilo que eu estou fazendo? Como é bom quando eu posso julgar a mim mesmo, mas não julgar o irmão. Eu posso julgar a mim mesmo, mas não o meu irmão. Esta é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio e vai permanecer até o fim. Amemos os nossos irmãos e vamos amar nossos irmãos para que nós possamos, então, alcançar aquilo que esperamos, aquilo que confessamos e aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Sabemos que Deus tem um lugar para estes homens, mulheres, crianças, e a qual Ele chamou. Ele tem um lugar guardado por Ele, aonde todas essas coisas que hoje nos contaminam, todas essas coisas que procuram nos contaminar, elas não vão entrar, mas só vamos entrar nós com o nosso Deus e com aquilo que nós temos apresentado aqui neste mundo, aquilo que ganhamos através do poder de Deus e a sua palavra, e se preparamos para estar com Ele ali na glória. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo, e nós amamos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus, e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele, e Deus, e ele em Deus. Aquele que guarda o seu mandamento. Ele não diz, nunca achei na Bíblia, essa palavra ainda diz que aquele que vai na igreja, aquele que é batista,
aquele que é assembleiano, ou aquele que é um testemunha de Jeová, ou aquele que é, seja o que for, vai alcançar alguma coisa. Mas aquele que guarda o meu mandamento, aquele que vive os meus mandamentos, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E tudo o que pedimos, ele nos ouve. Aleluia. E tudo o que pedimos, ele nos ouve. Oh, glória! Que Deus seja louvado e que, de fato, essas coisas não fiquem apenas de lábios, mas que ela tome lugar no nosso coração. Permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E nós temos que ele deu a nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele permanece em nós. Se agradamos a Deus, vivemos uma vida por Deus, estamos enquadrados na sua palavra, vivemos o que professamos, o Espírito vive em nós e o Espírito não deixa nos errar. Que Deus seja louvado, que nós possamos sim, a cada dia, proclamar as virtudes de Deus e não deixamos o amor de Deus morrer. Porque aquele que não ama, a Bíblia diz assim, aquele que ama é nascido de Deus. E aquele que não ama, jamais nasceu de Deus. Vamos dizer, os outros discípulos, eles eram nascidos de Deus, amavam a Deus, amavam a Jesus. Teve alguns que tropeçaram, mas se arrependeram. Pedro negou a Jesus, mas quando foi uma hora, Pedro se retirou dali. E diz a Bíblia que ele saiu e chorou amargamente pelo seu pecado, pelo seu erro. Ele chorou amargamente porque ele reconheceu o seu erro. E Judas não, ele não chorou amargamente. O nascido de Deus pode errar. O nascido de Deus pode cair, mas ele não fica caído. Ele não gosta de ficar caído. Ele levanta, mas o que gosta de ficar caído, ele não nasceu de Deus. Amém? Que Deus seja louvado.